eu falei um pouco disso ontem, toda vez que a gente se encontra, a gente se junta, a gente se fortalece para essa caminhada. Então, momentos como esse são muito importantes. E ter, né, essa iniciativa é uma responsabilidade para o momento que a gente está vivendo, né? A gente falou muito que em 2022 a gente estava vivendo a eleição das nossas vidas. E a gente estava. Mas eu tenho refletido que a eleição das nossas vidas, ela começou em 2022, mas ela não terminou em 2022. A eleição das nossas vidas, ela está em curso. Ela começou em 2022, ela passa por esse ano de 2024, no Brasil inteiro, e a gente sabe o peso e a importância que tem São Paulo dentro disso, em especial aqui a capital. E a eleição das nossas vidas, ela só termina em 2026, né? A gente subiu do fundo do poço em 2022, com a eleição do presidente Lula, com a derrota do Bolsonaro, mas a gente não se afastou do abismo, né? A gente está na beira do abismo. E 2026 é que é a prova dos 9, que ou a gente consolida essa retomada, né? Ou a gente corre o risco de cair de novo no abismo. Então, é muito importante a eleição desse ano. Então, essa responsabilidade com esse momento, esse esforço de juntar as pessoas para fortalecer, para refletir dentro do nosso campo, isso é fundamental. Gente, eu até me apresentando um pouquinho melhor, mulher para militar carrega as crias, né? Eu estou aqui com a minha Maria Flor, eu sou mãe, tenho 2 filhos, o Raul que já tem 20, faz 21 esse ano, e a Maria Flor que tem 8. E eu comecei a minha militância também por conta da minha mãe, né? A minha mãe foi da Pastoral da Saúde. Então, comunidades eclesiais de base, as SEBs, a Teologia da Alimentação, a Pastoral da Juventude. Foi na Pastoral da Juventude que eu comecei a minha militância, primeiro acompanhando a minha mãe, né, nas SEBs, na Pastoral da Saúde. A Pastoral da Juventude foi o que me ganhou para a luta, né? Foi o que me trouxe para a militância. E lá no fundão da Zona Leste, o partido que chegava era o PT. Né? Gente, o PSOL ainda não existia, o PCB, o PCdoB não eram populares o suficientes para chegar na 3ª divisão. Então, o partido que chegava era o PT. Eu me filiei ao PT com 16 anos, eu tenho 46. Então, são 30 anos construindo esse partido, com a certeza de que ele é um importante instrumento de luta da classe trabalhadora. Sou militante do PT, sou dirigente do PT, sou secretária de formação do PT da capital, e estou pela primeira vez candidata a vereadora. Essa nossa candidatura, ela é uma decisão e uma construção coletiva, né, conjunta, participativa. Eu faço parte de um coletivo político que reúne militantes dos movimentos sociais e do PT, e esse coletivo, que chama Sonho, Resistência e Luta, tomou a decisão dessa candidatura e a gente está aí encarando esse desafio, andando a cidade inteira, conversando com as pessoas, né, levando o nosso projeto, fazendo a nossa caminhada, levando a candidatura do Boulos, levando a candidatura, né, da Marta, e onde a gente tem ido buscado refletir com as pessoas, né, da importância desse nosso processo eleitoral. Gente, a gente já falou um pouquinho aqui sobre essa questão da política de cuidados, né? Parte do motivo para que a gente tenha tão poucas mulheres nos espaços políticos, nos espaços de decisão, é a política de cuidados. Para além da divisão injusta do trabalho doméstico, toda vez que uma família, né, tem uma pessoa que precisa de cuidados, seja uma pessoa com deficiência, seja uma pessoa idosa, seja uma pessoa, né, adoecida, quem cuida são sempre as mulheres. E esse trabalho inviabilizado, esse vazio do Estado, eu combato muito esse mito da mulher guerreira. Quando alguém fala, você é guerreira? Eu falo, não, sou sobrecarregada mesmo. Porque esse mito da mulher guerreira, ele vai trazendo para nós mulheres que se você não está dando conta, é porque você não é guerreira o suficiente. Porque se você fosse guerreira, você não estava reclamando. Se você fosse guerreira, se você fosse esforçada, se você fosse boa mesmo, você dava conta de dupla, tripla, quádrupla, quíntupla jornada. É que você não é guerreira. Né? Você não é guerreira o suficiente. Então, não, gente. Nós precisamos parar de romantizar, né, com essa história de mulher guerreira, romantizar a sobrecarga de trabalho das mulheres. Porque esse vazio, e as mulheres, a gente faz isso, as mulheres fazem isso. E esse vazio do Estado, essa pauta, está finalmente, ainda de maneira tímida, mas finalmente a política de cuidados,
é pauta no Congresso Nacional, né? É pauta na política. A gente tem com a retomada do Ministério das Mulheres, a gente tem uma secretaria que olha para isso, para a questão da política de cuidados, né? E isso é muito importante, porque as mulheres que assumem isso, elas ficam descobertas economicamente, financeiramente, porque quando a mulher tem que, às vezes, deixar de trabalhar fora de casa para assumir esse vazio do Estado, vazio assistencial, vazio da saúde, né? Essa mulher fica economicamente vulnerável. E lá na frente, ela é penalizada de novo, porque aí ela não contribuiu, não trabalhou fora, não contribuiu com a Previdência, e aí ela é uma mulher idosa que não vai se aposentar, que não vai conseguir se aposentar. Então, a gente precisa muito olhar para isso, e isso é boa parte do motivo que as mulheres não estão melhor representadas na política. Porque essa sobrecarga, ela cobra, ela tem um preço. Então, as políticas afirmativas, ter 30% de obrigatoriedade dos partidos, ter 30% de mulheres nas chapas, os partidos, desde 2018, é muito recente, a obrigatoriedade dos partidos de colocarem 30% dos recursos nas candidaturas de mulheres. A gente tem hoje a maior bancada feminina da história da Câmara Municipal. Luana está lá nos representando muito bem. Mas os partidos, incluindo o meu, tratam os 30% como teto e não como piso. E isso esvazia a tal da política afirmativa. Aí não é política afirmativa coisíssima nenhuma. Então é luta. A gente conseguiu 30% com luta das mulheres. Não caiu do céu, não brotou do chão e não nos foi dado. Não foi concedido. Né? Foi fruto de luta das mulheres. Mas a gente, de 12 mulheres que a gente tem hoje na Câmara Municipal, 5 mulheres são do nosso campo. Não é isso, Lu? 5 são do nosso campo. Então, de 50 cadeiras, nós temos 5 mulheres no nosso campo. E eu falo sem medo de errar que são as melhores representações que a gente tem na Câmara Municipal de São Paulo. São as mulheres que estão São as mulheres. São elas que compram as brigas, que compram as tretas, que vão pra cima, que fazem os enfrentamentos para valer, que seguram o rojão. São essas 5 mulheres, você pode olhar. Na hora do vamos ver, são as 5 mulheres que estão lá, que seguram o rojão, seguram o leão. E a violência política de gênero muito presente. Né? Assim, o ambiente político, ele é muito violento com as mulheres. Eu faço parte do coletivo que constrói o mandato da Juliana Cardoso. Tive chefe de gabinete dos mandatos da Ju de vereadora e agora de deputada. A Ju teve, né, junto com a Sâmia, aqui também aqui de São Paulo, e com outras 4 companheiras deputadas, ameaçadas de cassação, perseguidas. Né? Eu digo que eu nunca imaginei, são 2 gratidões que eu nunca imaginei na vida. Uma é a golpista do Temer, porque, vamos combinar, Xandão, não que eu tenha ilusão de Xandão, viu, gente? Eu sou de São Paulo, eu lembro quando ele era secretário de Segurança Pública do Estado. Eu lembro muito bem quando ele era secretário. Então não tenho ilusões do Xandão. Mas é inegável que ele está sendo importante nesse momento. E quem foi que nomeou? Foi o Temer. Então é uma gratidão que eu nunca imaginei ter. Outra gratidão que eu nunca imaginei ter é o Valdemar Costa Neto, aquele infeliz maldito. Porque se não fosse ele, se não fosse a burrice, a estupidez dele, né, e a arrogância dele, a Juliana tinha sido cassada. Porque o Lira, ele fez a maldade direito. Ele pediu a cassação só do mandato da Juliana. Sozinha, solitária, uma deputada recém-chegada de primeiro mandato. Mas o Valdemar Costa Neto, 20 dias depois, do alto da sua arrogância e da sua estupidez, resolveu que pedir caçar uma só era muito pouco, não fazia sentido nenhum. E aí ele foi lá, pegou o mesmo motivo e pediu a cassação de 6 deputadas. Foi o que salvou a Juliana. Foi o que salvou, incluindo a Sâmia, foi o que salvou a Juliana. Porque se não fosse 6, ela sozinha, o Lira fez a maldade direito, né? Pegava na curva e dava o exemplo para as outras todas. Então é outra gratidão, quase. Mas, gente, é o seguinte, aqui na cidade de São Paulo a gente precisa ocupar os espaços políticos. E ocupar os espaços políticos com mais mulheres. Não faz sentido nenhum que a gente só tenha 5 mulheres do nosso campo, no nosso campo progressista, né, representando a gente na Câmara Municipal, entre 55 cadeiras. Não faz sentido nenhum. E só tem um jeito da gente fazer isso, né? É fazendo luta, fazendo rua, a luta na rua, a luta na rede. E mulherar a política não é uma tarefa só das mulheres, é uma tarefa da sociedade. Então a gente tem muito falado sobre isso também, o quanto isso é importante. Para a gente ocupar os espaços,
não só do parlamento, mas todos eles. Ocupar os espaços, por exemplo, do Conselho Tutelar. Ocupar os espaços desde, né, Conselho de Escola, Conselho de Saúde. A mulherada já está muito lá. Mas a gente precisa ficar atentas que o lado de lá, que não ocupava e não disputava esses espaços com a gente até poucos anos atrás, está disputando agora. Então a gente precisa fazer isso. E nós defendemos muito, pautamos dentro do programa de governo do Boulos, a retomada, a recriação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Isso vai ser fundamental para a gente conseguir ter política pública para as mulheres nessa nossa cidade. A retomada da Secretaria de Igualdade Racial. E a gente, com isso, tem certeza, tem um compromisso também do Boulos da Marta de ter paridade no secretariado municipal. Então, é com isso que a gente vai conseguir discutir as políticas públicas para as mulheres na cidade. É uma pauta transversal, né, gente? Na saúde, com essa fila imensa de 500 mil de pessoas, as mulheres são as mais prejudicadas. A maior fila de todas é da ultrassom transvaginal. 57 mil e tantas mulheres nessa fila. Né? A de ultrassom de mama, que é um exame simples, quase 27 mil mulheres da cidade de São Paulo nessa fila. Então, o que a gente defende, batalha, que a gente tenha a política na transversalidade do que a pauta das mulheres exige, significa a gente construir as políticas públicas. A gente tem coisa bacana e importante em São Paulo. A gente não tem quantidade suficiente, a gente não tem estendido o suficiente. Então é isso que a gente precisa fazer e só vai ter um jeito, tendo mais mulheres. Nós não vamos dar conta se não tiverem mais mulheres ocupando os espaços. Então é a certeza de que se a gente mulherar, melhora, que se a gente der conta de construir uma cidade que seja melhor para as mulheres, para as mães, vai ser uma cidade melhor para todas as pessoas. Vai ser uma cidade melhor para todo mundo. Então é isso.